é a parte 25 do estudo de Romanos, aula 26 das cartas de Paulo. O meu nome é Jameson Maciel e o nosso tema de hoje é o amor de Deus versus o amor gospel. E nós vamos analisar todo o capítulo 13 da carta aos Romanos, dos versículos 1 até o 14. Tema polêmico, né? Amor gospel versus o amor de Deus. Antes de mais nada, deixa eu explicar isso. A palavra gospel, embora ela venha do inglês, né? Godspell, né? Palavra de Deus, ela tomou uma conotação no mundo hoje, meio que para definir um gênero, né? Um gênero de segmento musical, um gênero de segmento artístico, onde pessoas não necessariamente crentes, elas compõem e até mesmo se declaram gospel, dependendo. Então é nesse sentido que eu estou usando a palavra o amor gospel versus o amor de Deus. Mas sem delongas, vamos aos slides de hoje. Do verso 1 ao 4 de Romanos 13 vai dizer assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. A palavra potestade é sempre associada a demônios, mas na verdade ela significa autoridade ou quem ordena. Quando você lê esse texto, na minha versão, a versão corrigida fiel, vai ter essa palavra potestade. Na maioria das versões, especialmente as mais novas, você já vai encontrar, porque toda alma esteja sujeita às autoridades, aos governantes e tal. Só que a palavra potestade, embora ela tenha tomado uma conotação potestade de demônio, né? Até por causa do texto de Paulo em Gálatas, principalmente, essa palavra do grego, ela simboliza autoridade. Então depende do contexto que ela está usando. E no caso aqui, quando no grego a palavra usada é potestade, Paulo não está falando de demônios, Paulo está falando de pessoas, né? Pessoas que estão em cargos de liderança acima dos outros, tá bom? Será que Paulo incitou os crentes à obediência cega aos governos humanos? Nós não devemos ser rebeldes aos governantes, só que existe um limite também de submissão e de obediência. E quando você lê isso aqui meio fora do contexto, sem entender, talvez dê a ideia de que nós devemos nos sujeitar a tudo que o governo fizer porque Deus não aprova a rebeldia. Não é bem por aí. É lógico que Deus não aprova a rebeldia, tá bom? Mas a gente tem que ter uma definição de que rebeldia é essa que Deus está citando, ok? Então, Paulo estava falando que a gente tem que obedecer todos os governos cegamente porque Deus colocou eles lá e pronto, acabou. Será que é isso que Paulo está dizendo? E a resposta é, claro que não, né? E eu quero ler um texto aqui para vocês de Mateus 10, verso 34 a 39. Vou ler aqui na minha Bíblia, você abre a sua aí. Mateus, capítulo 10, verso 34 a 39, que diz o seguinte: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão ou em contradição o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Você pode estar se perguntando, pastor, o que esse texto tem a ver com o que o senhor acabou de falar de autoridade? Você vai ver aqui que Yeshua diz claramente no verso 35 que ele está pondo o submisso contra a autoridade sobre ele. Eu vim pôr homem contra seu pai, pai é a autoridade do homem. A filha contra sua mãe, mãe é a autoridade da filha. E a nora contra a sua sogra, né? Ou seja,
a nora, biblicamente falando, né, a nora deve obediência à sogra. Não é assim que o mundo hoje pensa, mas é assim que Deus determinou. Então, o que eu estou dizendo? Que ele quer guerra? Não. Só que, quando as autoridades acima de nós, elas fogem do propósito de Deus, da justiça de Deus, da verdade de Deus, nós não somos então sujeitos à obediência a elas. Se os meus pais falarem, você vai ser idólatra conosco porque nós somos idólatras, é só um pequeno exemplo, tá? Eu então tenho autoridade de Deus para falar, não, eu vou seguir a verdade com a minha vida, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Então Paulo aqui no texto de Romanos, ele não pode estar ensinando a obediência cega a todo governo humano que existe. Não é isso que ele está dizendo, tá bom? Agora, o que ele quer dizer então? Se um governo segue os princípios divinos, então deve ser respeitado e amado. Ele pode não, os governantes acima podem até não ser declaradamente crentes, mas se eles seguirem preceitos da Bíblia, então eles devem ser respeitados e até mesmo amados. E aqui eu quero ler mais um texto com vocês, de novo em Mateus, né? Para quem não sabe, gente, o Evangelho de Mateus é o evangelho mais didático que existe dos quatro, viu? Mateus 22, de 17 a 22. Olha só o que o Senhor Yeshua diz. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Yeshua, porém, conhecendo a malícia deles, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhes disse: de quem é esta efígie, né, ou esse desenho, essa inscrição? Dizem-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e, deixando-o, se retiraram. Ou seja, César era um governante conforme a vontade de Deus? Não na sua totalidade. Mas o imposto sobre o povo, sobre a produção do povo, podia até estar um valor acima do justo. Mas o imposto em si não era ilegal. Porque quando Deus atende o chamado do povo, de que o povo queria um rei sobre si, Deus avisa através de Samuel, fala para eles que parte de tudo que eles tiverem, produzirem, gerarem agora, vai ter que dar para o rei, vai ter que dar para o governante sobre eles. Então, quando César cobra imposto, ele não está fazendo nada ilegal. Talvez ele estivesse cobrando de forma indevida os impostos, ou seja, acima dos juros, acima do justo, aliás, dos juros não, acima do justo. Mas a cobrança de imposto não é ilegal. Por isso Yeshua fala, dá o imposto para César, agora dá a Deus o que é de Deus, né? E isso é muito interessante. E, amados, nós devemos ser sujeitos à nossa autoridade, lógico. Mas nós não devemos ser sujeitos àquilo que é antibíblico, tá bom? E nós não devemos também, de forma alguma, nos rebelar contra um governante, ainda que ele não seja totalmente crente, ainda que ele não seja totalmente declarado ao Senhor Yeshua da forma que nós sabemos que deve ser, mas se ele seguir o mínimo de princípios bíblicos, ele tem que ser respeitado. E ele tem que ser, inclusive, amado também. Porque no próprio capítulo 13 de Romanos, dos versos 6 a 8, tem um texto muito conhecido e que costuma ele ser pego meio que fora do contexto original. Só que na verdade é de 5 a 8, tá? A referência está de 6 a 8, mas é de 5 a 8. Diz assim: portanto é necessário que lhes sejais sujeitos. Está falando aqui do texto que está aí na tela para vocês, de 1 a 4, né? As autoridades. Não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Ou seja, você não vai ser sujeito à autoridade que Deus colocou sobre você só porque você tem medo de punição, porque você tem consciência de que isso é agradável a Deus. Verso 6. Por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Ou seja, quando Deus determinou que sobre o povo de Deus teria governantes, como eu disse lá em 1 Samuel, ele liberou tributo sobre o povo. Portanto, dai a cada um o que deveis: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem temor, temor; a quem honra, honra. Aí Paulo aqui está, inclusive, citando o texto de Mateus 22, né? Está pegando as palavras de Yeshua que ele foi ensinado e aplicando. E aí no verso 8 vai dizer assim:
A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. E aí é que vem um detalhe interessante. Na Bíblia, ele vai separar o subtítulo como se fosse agora um outro tópico. Não. Esse a ninguém deveis alguma coisa tem a ver com o que acabou de falar. Portanto, dai a cada um o que é direito. Então, você também deve amar ao seu governante. Mas, pastor, meu governante ele não é perfeito, ele não é bom, ele faz um monte de coisa de errado. Eu tenho que amar ele? Tem. Amar, gente, não tem nada a ver com você ser idiota ou você concordar com todas as besteiras que é feita. Mas se tem um mínimo de princípio bíblico ali, né? Você tem que entender que Deus colocou aquela pessoa lá. Porque se não fosse, quem estaria lá em cima seria uma pessoa que está completamente no lado oposto a Deus. Então, se a pessoa ainda preserva alguns princípios da palavra, foi Deus que colocou. E aí você deve amar. Amar como? Orando, intercedendo. Se você perceber alguma besteira, se você perceber alguma idiotice, né? Se você perceber alguma fala que não condiz, você ama o seu governante orando, intercedendo por ele, porque ele preserva princípios bíblicos. E esse ano nós temos eleição aqui no Brasil. Esse vídeo, né, ele está saindo em 2022, ano de eleição presidencial. Eu jamais falei vote nesse ou vote naquele, né? Agora, eu tenho que ensinar aquilo que a Bíblia nos determina. E segundo o ensinamento de Paulo, o governante ao qual eu devo respeitar, o governante ao qual eu devo temer, é aquele o qual ele está tentando colocar a palavra de Deus em prática. Então, na hora de você votar esse ano, amado crente, analise as opções que lhe são oferecidas e quais chapas, né, quais partidos vão manter o mínimo de sanidade bíblica na sociedade. Porque existem uns que declaradamente são contra tudo que a Bíblia ensina, tá bom? Então, essa é a minha dica para você. Mas essa liderança, ela fala que tanto quanto a liderança de uma nação, de um estado, de uma cidade, uma pequena província, fala da liderança espiritual na igreja, fala da liderança em casa também, né? Então, quando nós temos líderes que estão tentando colocar na nossa vida ou nos cobrando atitudes que são condizentes com a palavra, nós não devemos nos rebelar. E sabe o que eu fiquei pensando quando eu montava essa palavra? Como que está comum hoje quando um crente é confrontado com um não crente ou com um irmão crente na fé, do tipo assim, poxa, mas você está fazendo isso aí de errado, aí vem aquela cobrança. E a pessoa, ela se ouriça, porque ninguém tem nada a ver com a minha vida, né? Tipo assim, quem é você para me cobrar alguma coisa? Deus sabe do meu coração. Sendo que, na verdade, naquele momento, aquela pessoa que está cobrando a gente de uma atitude que é verdadeira e está na palavra, ela está sendo uma autoridade de Deus sobre a nossa vida, que Deus está usando a boca dela para nos chamar a atenção de algo que estamos fazendo errado. Só que o nosso orgulho humano tem levado a gente a rejeitar essas situações. Então eu fiquei pensando muito sobre isso também, né? Que às vezes um simples irmão ou uma simples pessoa que está aí no mundo, né? Ela vem às vezes, entre aspas, tipo assim, poxa, eu esperava que você fizesse diferente, porque afinal de contas você é crente. E aí você toma aquela ofensa, você se irrita e você devolve, você briga. E a gente tem que reavaliar as nossas reações quando tais coisas acontecem. Existe a acusação do diabo na boca das pessoas, né? Existe às vezes o exagero e a mentira, mas muitas das vezes não há mentira e não é exagero, não é diabo. Muitas vezes é Deus mesmo tocando em pessoas para dar um despertamento na gente, tipo assim, aí, bonitão, como é que você vai viver diante da presença de Deus? Né? Então isso me fez pensar muito que existem potestades, autoridades, né, que não necessariamente têm um cargo, mas são usadas por Deus em determinadas situações para colocar palavra na nossa vida ou para exigir palavra que elas não estão vendo. Pensa nisso com carinho. E isso é baseado até na aula de Hebreus que eu dei, onde nos últimos capítulos o autor ele fala que existiram santos no Primeiro Testamento que sem saber abrigaram, foram cordiais, né, foram receptivos com anjos. E estava falando de Abraão e estava falando de Ló, né, que eles receberam anjos indicados sem saber que eram anjos de Deus.
Então imagina assim, que tem pessoas às vezes que falam coisas conosco, que nos cobram postura de crente que a gente não está tendo por aí, não está demonstrando, e aí você pensa que é acusação do diabo. Não, é Deus cobrando mesmo, é Deus exigindo posicionamento, e Ele colocou aquela potestade ali, Ele colocou aquela autoridade naquele momento, naquela simples pessoa, para estar acima de você e te trazer de volta para a presença dEle. Vale a pena meditar sobre isso. Do verso 9 ao verso 10, vai dizer: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, o amor não faz mal ao próximo. Assim, o cumprimento da lei é o amor. Ele termina o verso 10 repetindo o fim também do verso 8. O incansável debate sobre o papel da lei de Deus na vida daqueles que foram alcançados parece desnecessário quando se há um mínimo de boa vontade com a originalidade dos contextos bíblicos. Irmãos, é tanto debate: a lei vale, a lei não vale, a lei acabou, a lei não sei o que, a lei isso, a lei aquilo. Mas quando você tem conhecimento do contexto geral dos escritos bíblicos, chega até a ser ridículo esse debate, né? Porque quando Paulo fala assim, olha, qualquer outro mandamento se resume, as pessoas elas têm uma interpretação muito errada do que Paulo está falando, baseada inclusive no que Yeshua falou. Então, se você tiver um mínimo de boa vontade, entendendo o contexto, você vai ver que Paulo não está anulando nada. Paulo não está diminuindo nada daquilo que Deus ensinou. Ele está só ensinando o foco correto das coisas. E a palavra cumprir, quando usada para falar da lei, tomou o significado de fim, acabou, foi anulada. Existem textos na Bíblia onde cumprir não tem esse sentido, sendo a mesma palavra grega, dos originais gregos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Mas quando fala de lei, o cumprir sempre tem o sentido de acabou. A lei foi cumprida, acabou, é fim, foi anulada na cruz. Mas nos outros textos onde a palavra cumprir é usada, tem os outros significados que a palavra apresenta no grego, telos. E aí, meus irmãos, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso, né? Será que o amor, cumprimento da lei é o amor? Então quer dizer que, tipo assim, eu amo, então a lei está cumprida, acabou. Calma, vamos entender isso melhor. E Yeshua nunca disse isso, né? Mateus 5,17, então nós temos o famoso texto: não pense que eu vim abolir ou revogar a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim cumprir. Novamente a palavra cumprir aí é entendida como eu vim acabar com, tipo assim, não pense que eu vim anular, mas eu vim cumprir. Tipo assim, eu não vim anular, mas eu vou anular. Você coloca Yeshua como um doido, como se contradizendo as próprias palavras. A palavra cumprir nesse tem outro sentido, de planificar, explicar melhor, trazer equilíbrio de entendimento. Tanto que dali para frente ele passa a explicar vários mandamentos da Torá, mas segundo a visão divina e não a visão humana sobre aquele mandamento. Tampouco o apóstolo Paulo. Paulo também, em momento nenhum, ele disse que a lei acabou. Inclusive, na própria carta de Romanos, no capítulo 3, verso 31, já foi estudado nas aulas anteriores, ele diz: anulamos, pois, a lei por causa da fé? Ele diz: de jeito nenhum, antes estabelecemos a lei. E é falado tanto aqui no Eliahu, que mandamento não salva, o que salva é a graça de Deus em Jesus Cristo, é em Yeshua. Mas uma vez salvo, eu recebo de Deus regras de vida, e essas regras são os seus mandamentos, a lei dele. Nem tudo que está na Torá é aplicável para os dias de hoje, por muitas razões, mas os princípios de qualquer mandamento e muitos outros princípios rituais e até mesmo práticos são completamente cabíveis no nosso dia hoje, tá bom? E em 1 Coríntios 7,19, Paulo ele também diz: se você é circunciso ou se você é incircunciso, ou seja, se você é judeu ou se você não é judeu, tanto faz, o que interessa é se você guarda os mandamentos de Deus. São pérolas preciosas que Deus colocou na Bíblia para quem realmente quer cavar e achar mais de Deus, vai encontrar. Então Yeshua não disse que cumprir significa acabou, e nem Paulo também ensinou isso. Pois Paulo, ao citar 4 dos 10 mandamentos das tábuas da Torá, escritas pelo próprio Deus, os mandamentos aí do verso 9 a 10 são 4 dentre os 10, dos 10 mandamentos. Paulo, então, ele reforçou sua exortação
sobre a briga entre judeus e gentios. Isto é, nada adiantaria se dedicarem à obediência se não demonstrassem amor uns pelos outros, para com os incrédulos e também para com os governos, as potestades. Paulo, lembra, qual que é o foco da carta a Romanos? Vocês lembram? Combater a divisão que estava havendo em Roma entre judeus e gentios crentes. Um querendo se suplantar ao outro, não entendendo o propósito, né, de cada um e a sua igualdade quanto à necessidade de salvação. Então Paulo, como eu expliquei na aula passada, quando chega no capítulo 12, mais ou menos no meio do capítulo 12, ele para de exortar diretamente e agora ele vai apresentando várias opções de mudança pessoal e coletiva para eles tirarem o foco daquela briga. Só que na verdade Paulo continua dando a exortação, só que agora tipo assim, ó, toma isso aqui, se ocupa com isso aqui que é melhor, para de perder tempo com isso. Ó, faz isso aqui também e para de perder de novo tempo com isso. O tempo inteiro ele vai fazendo essas jogadas de forma inteligentíssima. Ele vai, depois de exortar durante 12 capítulos e meio, ele vai tirando agora a exortação da frente, colocando ela aqui no paninho de fundo, colocando outras coisas para ocupar o espaço, para fazer aquela transição entre eu entendi o recado e agora eu vou mudar a minha postura. E é o que ele está fazendo aqui também no capítulo 13, né? Então, ele está dizendo o seguinte, olha, a base de tudo é amor. Então não adianta vocês, um se achar isso, outro se achar aquilo, você se acha melhor, o outro que se acha melhor. Se nós não amarmos, nós não estaremos agradando a Deus. E ele está falando aqui sobre a autoridade, está falando aqui sobre o governo, né? Ele, como foi falado na aula passada, no capítulo 12, ele fala até de incredulidade, né? Então assim, a gente deve amar todas as pessoas. Agora, amar as pessoas não tem a ver com ser conivente com o pecado delas e você ser omisso em falar a verdade para libertá-las. Esses dias eu fiquei muito decepcionado assistindo um vídeo de uma pessoa que eu admiro bastante mesmo, que dá um estudo de muita qualidade, eu não vou jamais citar o nome aqui, mas aí, numa entrevista, foi questionado abertamente sobre a fé. Tipo assim, se o idólatra vai ser salvo. E era a oportunidade perfeita de falar, olha, Deus ama o idólatra, mas ele não ama a idolatria. Então não será salvo, porque está escrito na Bíblia, é assim. Aí veio com aquela mansidão, aquela coisa tipo assim, não, porque eu tenho que falar, expor o que eu creio, mas sem ofender o que você acredita. E aí, quando fala isso, eu discordo, nós temos que ofender a crença alheia. Em que sentido? Não é de ofender a pessoa, tá? Mas ofender no sentido de você tem que trazer confronto de ideais. Ela acredita e está firmada numa verdade que é dela. Você tem que trazer a verdade que é verdade sobre toda a verdade, que é Jesus Cristo. Então, nesse momento, vai gerar ofensa. Então, você tem que vir com a verdade da palavra para que aquilo gere rebuliço dentro dela. Então, é essa ofensa que eu estou querendo dizer. Não tem nada a ver com bater boca, xingar. A gente não pode fazer isso. Com o amor, você vai falar a verdade, mas uma verdade que confronta. Então, não existe conversão sem ofensa, gente. Entende? O nosso pecado, ele é ofendido pela luz da cruz. E é isso que tem que acontecer na evangelização. E Paulo aqui, ele está dizendo para os leitores originais de Romanos, que vai nos alcançar no dia de hoje também, né? Qualquer mandamento que exista, seja esse 6, ele ou qualquer outro dos 613 que Maimônides numerou, né, na Torá de Adonai, se você entender o foco, você está cumprindo toda a lei. Ou seja, isso é tão perfeito o argumento de Paulo, que não sei se vocês entendem isso. É impossível um ser humano conseguir guardar 613 ordenanças assim, à risca certinho. Você acaba esquecendo uma coisa ou outra, você acaba não se dedicando tanto a uma como se dedica a outra. Mas se os que você conhece você faz por amor, então Deus considera que você está guardando tudo, porque você não está guardando para ser salvo. Você foi salvo e está guardando por gratidão, por amor a Deus. Entende? É muito perfeito o argumento de Paulo e é muito perfeita essa visão até mesmo para nós, porque isso retira da nossa vida um peso excessivo. Eu não estou fazendo isso ainda, eu não estou fazendo aquilo ainda, será que eu tenho que fazer isso? A pessoa entra em paranoia, ela começa a aprender restauração, ela começa a aprender mandamento, ela fica psicótica, porque agora, né, ela acha que se ela piscar 2 vezes, ela está pecando, porque ela não conhece tudo ainda. Amigo, faça com excelência aquilo que você conhece, e na medida que você for estudando, aprendendo e orando
a Deus, o Deus vai te aperfeiçoando para você fazer cada vez mais. Isso vai trazer alegria ao seu coração e não peso de morte. A gente sente aquela tristeza de ver o nosso pecado, mas a gente sente a alegria de estar sendo resgatado por Deus para uma obediência, para um estilo de vida melhor ao qual nós levávamos antes. E isso tem que entrar na cabeça de todo mundo. Se você está ficando paranoico, porque você não faz isso, não faz aquilo, para, calma, respira, fala, peraí, Senhor, o que eu já domino? O que eu tenho fé já aqui? Ok, então vou fazer isso aqui muito bem feito. E eu vou continuar estudando. E é sobre isso que Tiago, lá em Atos 15, ele fala, porque Moisés é lido todos os sábados nas sinagogas. Não tem sentido nenhum ele ter falado isso se você não entender que começa com 4 mandamentos, que ele explicou lá em Atos 15, né? Idolatria, relações sexuais, comer sangue e assassinato. Começa fazendo pelo menos isso, né? Sai disso daqui. O restante, Moisés é lido nas sinagogas, ou seja, quem quiser crescer, quem quiser amadurecer mais na fé, vai numa sinagoga e ouve ensinamento que o próprio Deus vai te ensinar a fazer aquilo também. Então, se você está começando agora no caminho da restauração e está pirando a cabeça, porque sabe, sei lá, o que mais, aqui que eu tenho... Calma. Deleite-se no que você está aprendendo, com calma, mas acima de tudo, a mensagem de restauração é uma mensagem de seriedade às verdades bíblicas. Então existem muitas verdades que você já aprendeu e que você precisa se dedicar a elas. Se dedique a elas, ok? Porque nem tudo vai ser mudado no que você pensa. Muitas vão, outras não. Então aquilo que é de Deus, aquilo que é verdade, dedique-se a fazer isso com excelência, que aí você vai ver como que vai ser suave a transição de conceitos humanos dentro da igreja para a plenitude da palavra, que é a restauração de Deus deseja para as nossas vidas. E eu quero aqui apresentar, falando sobre amor um pouco mais, Marcos 12, de 28 a 31, que diz assim: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido a disputar. E sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Yeshua respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, Adonai nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, Adonai teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Muitos pensam que neste texto, Yeshua anulou os demais mandamentos da lei, em nome de um amor que a tudo tolera e que não se importa com nada além da felicidade humana. Conceito que levou a sociedade à libertinagem e depravação que hoje se vê. Irmãos, Paulo, no texto que nós estávamos lendo lá em Romanos 13, ele diz o quê? Ele cita os 4 mandamentos, né? Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás e não darás falso testemunho. E ele fala, se outro mandamento qualquer vocês pensarem, se você tiver amor, né, você está cumprindo tudo, você está entendendo tudo. E aí, quando ele fala resume-se em amar, e Yeshua também fala, olha, os 2 principais mandamentos é amor a Deus e amor ao próximo, o que as pessoas entendem? Então é só isso que importa, o restante acabou, eu não preciso estudar, eu não preciso aprender, porque Deus não se importa mais com isso. E é assim, é horripilante pensar que alguém ensina isso dentro de uma igreja, numa escola teológica, até mesmo numa formação acadêmica, numa faculdade, né? Porque quando você resume um livro, você não está dizendo para a pessoa assim que ela não deve ler o livro. Você está tentando passar para ela uma sinopse do que o livro se trata, para ver se ela até mesmo se interessa para ler o conteúdo todo, né? Agora, então por que quando Yeshua resume a lei, Paulo resume a lei, ele está jogando por fora a responsabilidade, a utilidade, tanto de se estudar quanto de se aprender e praticar? Não faz sentido nenhum. Se alguém conta para mim o resumo de um filme, né, aquilo é para ver se eu vou me interessar pelo filme, e aí eu vou lá assistir o filme. Dependendo do resumo que a pessoa me der, eu falo, não quero, né? Não é para mim. Então é mais ou menos isso. Se você quer viver no amor de Deus, amar a Deus e amar o próximo é o resumo que Deus está te ensinando, para ver se você vai ter interesse de aprofundar mais nas coisas de Deus. Então, repensa aí seus pensamentos dessas conclusões mirabolantes aí, que é muito esquisito, né? Mas vamos lá, Mateus 24, verso 12.
Olha só o que diz. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Porque eu coloquei aí dentro que esse conceito de que Deus não se importa mais com nenhum mandamento da lei, e agora o único amor que importa para Deus é a nossa felicidade humana, Deus quer nos ver felizes, isso levou a sociedade ao caos. Porque é exatamente esse conceito que todos aqueles que são contra Deus e contra a palavra de Deus querem impor. O importante é amar, o importante é ser feliz. Qual é o mal? Que mal eu causo se eu faço isso, se eu escolho aquilo, se eu quero me parecer com isso, ou quero parecer com aquilo outro? Essa é a minha vida, do meu nariz cuido eu. Qual é o problema de eu, em vez de eu falar, usar a minha linguagem de fala no gênero masculino e feminino, eu usar o neutro? É amor por aquele. Não é amor, isso é falta de amor, ok? Porque o verdadeiro amor de Deus, ele envolve obediência àquilo que Deus determina. Então, se você vai contra a determinação de Deus, você não ama de verdade. É um conceito gospel de amor. Por que eu quero usar gospel? Porque você poderia falar assim para mim: não, pastor, isso é um conceito mundano. Quando você fala gospel, parece que você está falando da igreja. Mas é da igreja mesmo que eu estou falando. Porque muitas igrejas estão abraçando essa mentira para poder atrair mais gente, para poder segurar mais gente, para poder continuar bombando aí na web e conseguir dinheiro, conseguir like, conseguir curtida, conseguir status, fama e tudo mais que se busca. Ok? Agora, a verdadeira igreja de Cristo, que são pessoas espalhadas por todas as denominações do mundo, mas que querem realmente a verdade de Deus, elas não querem isso. Elas querem seguir o que Deus coloca. E aqui, no verso 12 de Mateus 24, quando fala por se multiplicar a iniquidade, você precisa entender que a palavra iniquidade é anomia, ausência de lei. Então, sabe, é tão lógico. O que o versículo diz? Quando você aumenta a ausência da lei, em outras palavras, quanto menos lei tiver na sociedade, o amor vai se esfriar. E é exatamente o que a gente está vendo hoje, gente. Por que a sociedade está um perfeito caos? Por que a sociedade está virando tudo isso que ela está virando? Porque falta resiliência, é a palavra que está na moda, né? Falta resiliência. Não, falta resiliência não, falta lei. Lei de Deus. Quanto mais você joga a lei de Deus para fora da sociedade, pior ela fica. E é por isso que nós temos que orar, interceder e aprender a amar, apesar das dificuldades, os líderes que tentam preservar um mínimo de Torá, um mínimo de lei na nossa sociedade. Seja no Brasil ou qualquer outra nação. Porque quando você pega e coloca pessoas lá em cima que querem jogar para fora, sabe o que você está fazendo? Você está plantando... você está plantando mais ausência de amor na humanidade. E em 1 João 3, verso 4, o apóstolo João ele vai confirmar o que Yeshua diz. Porque ele vai dizer: qualquer que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Se na sua Bíblia está qualquer que peca comete iniquidade, porque a iniquidade é o pecado, essa é uma tradução errônea, proposital, para você não enxergar que pecado é ausência, é transgressão da lei. Que lei, gente? A única lei que Deus se preocupa em falar na palavra dele. A lei dele, a Torá de Moisés. Se você ler Malaquias 4, você vai ver que Deus fala que é necessário que antes do dia do juízo, as pessoas se lembrem da lei de Moisés para que elas não sejam pegas de surpresa e destruídas com o pecador. É o contexto de Malaquias 4. Então esse conceito de seja feliz, né? Levou o mundo a nessa depravação horrorosa que a gente está vendo. E a depravação, inclusive, dentro da igreja. Mulheres que mostram parte do seu corpo no meio do culto, não está nem aí, que sobem no altar com calças rasgadas, com costa pelada, com decote. Homens que ficam com camisas curtas e levantam, parecia aqui embaixo. E aquela baixaria, irmãos, uma baixaria. A gente subindo no altar de boné, de chapeuzinho estiloso, estilo isso, estilo aquilo. Sabe, uma falta de postura, uma falta de decoro, uma falta de respeito com o altar, uma falta de respeito com o ambiente, uma falta de respeito com o templo do Espírito Santo muito grande que nós estamos vendo. É tatuagem para todo lado, é festa mundana para todo lado, é artifícios completamente carnais dentro das igrejas para segurar jovem, para atrair jovem, para multiplicar jovem, para não sei o que lá. E a gente está vendo a sociedade numa libertinagem. A igreja, e aí eu faço questão de falar igreja com I minúsculo, né? Porque não é a verdadeira igreja de Cristo.
Mas a igreja, né, feita de pessoas carnais, completamente depravada. Vê o que o mundo vê, come o que o mundo come, veste o que o mundo veste, posta o que o mundo posta, apoia o que o mundo apoia. E tudo em nome de um amor. Que amor? Não é o amor de Deus, é o amor gospel. Deus quer ver você feliz. É aquela pergunta cretina que eu odeio. Nosso Deus, isso virou uma rala-rala na Eliahu, né? Subir no altar e perguntar para a igreja: quem está feliz com Jesus aqui hoje? Não me faça essa pergunta lá, né? E quando eu vou num lugar que alguém faz essa pergunta, eu já baixo a cabeça com essa testa. Porque vamos supor que eu vá na igreja aquele dia e eu estou muito zangado com Deus, eu não estou feliz com Jesus. E aí, vai deixar de ter culto? E se todo mundo falar assim: eu não estou feliz com Jesus? O que se faz então? Porque muita gente não está feliz com Jesus mesmo. Porque Jesus não é um capacho que faz a vontade das pessoas. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores, que faz a vontade do Pai sobre as nossas vidas e nos conduz à perfeição. Então, quando Yeshua fala aqui exatamente a mesma linguagem de Paulo em Romanos 13, que o resumo da lei é amor, não quer dizer que, tipo assim, é aquele sentimento florido agora que você vai ter por todo mundo, e aí você ama tanto que você não leva em consideração nada do que se fala, nada do que se faz. Entenda, nós não podemos respeitar o ser humano de tal maneira que a gente venha desrespeitar Deus. E isso está acontecendo a lote. Sabe, eu não sei se vocês conhecem essa expressão, a lote muito, né? Isso está acontecendo muito. Você, por querer respeitar demais a pessoa, você desrespeita a Deus. E você nega Yeshua. Porque você não vai ficar batendo boca com ninguém, mas existem muitas situações onde Deus te dá a oportunidade perfeita de você falar o que você pensa, de você falar o que você crê, de você falar a verdade que você acredita. E aí você pode falar com doçura, você pode falar com suavidade, mas você deveria ter falado alguma coisa. O que você fez? Não vou falar, porque vou respeitar. Você respeitou tanto o ser humano que talvez ele nunca mais vai ter uma oportunidade de ouvir o evangelho que teria naquele momento que você estava ali para falar, que você deveria ter falado. E é disso que se trata. Quando Yeshua fala em Mateus 22, quem amar mais, quem amar fulano mais do que a mim, quem me negar diante dos homens. O que é negar Yeshua diante dos homens? Você acha que aqueles vídeos terroristas que botam a faca no pescoço da pessoa e falam assim, ó, nega esse Cristo, senão te corta a garganta aqui ao vivo no YouTube? Não é isso não. Você nega Yeshua todas as vezes que você tem a oportunidade de falar do amor, da verdade, da palavra para alguém e você, por respeito à crença da pessoa, fica calado. Então a gente está vivendo uma época onde a igreja está respeitando demais a opinião das pessoas e está deixando elas serem conduzidas ao inferno. Porque a gente está respeitando demais o ser humano e desonrando a Deus. E quando prenderam Pedro e João, falaram com eles assim, nós vamos soltar vocês desde que vocês não falem mais desse Jesus aí, desse Yeshua. E o que eles falaram? Importa-nos antes obedecer a Deus do que aos homens. Ou seja, vocês podem até soltar a gente, mas a gente vai continuar falando. E eles foram ousados. Eles poderiam ter falado assim, então botem de novo na cadeia, já que eles não querem nos obedecer. Mas eles foram ousados e Deus os honrou. E eles foram libertos e continuaram falando de Yeshua. Então, quando Yeshua resume o amor, ele não está dizendo que agora a gente tem que concordar com tudo, ser passivo com tudo e se calar diante de todo mundo porque é amor, respeito. Não. Respeitar é você não impor. Respeitar é você falar o que para você é verdade. As pessoas pensam que eu tenho uma opinião sobre espiritualidade. Eu não tenho opinião, eu conheço a verdade. Porque Yeshua é muito mais do que uma informação que é mais bonita do que outra informação. Ele é uma pessoa. E eu tenho relacionamento com a verdade, com a pessoa que é verdade, que é Yeshua, e você não tem, não? Então você não fala o que você acha, você fala do que você sabe. E quando Yeshua diz aqui, resumindo as leis em amor, ele não está anulando as coisas. O que ele está fazendo? Ele estava, na verdade, mostrando a real motivação da obediência à lei. O amor a Deus, Deuteronômio 4, 6, de 4 a 9. Primeira coisa, por que você obedece o mandamento? Porque você ama a Deus. E ele mesmo falou, olha, o principal mandamento é, ouve Israel. Ele é o único Deus, amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ou seja, tudo o que eu faço porque eu amo Deus.
Se eu paro de comer alguma coisa é porque eu amo Deus. Se eu como uma coisa é porque eu amo Deus. Se eu vou em tal lugar é porque eu amo Deus. Se eu não vou é porque eu amo a Deus. Se eu visto de tal maneira é porque eu amo. Se eu paro de vestir de outra maneira é porque eu amo. Se eu escuto algumas coisas é porque eu amo. Se eu deixo de escutar outras é porque eu amo. Ou seja, tudo que eu for obedecer da lei eu faço porque eu amo a Deus. E por que as pessoas têm extrema dificuldade de obedecer? Porque elas não amam a Deus tanto quanto elas imaginam. Porque quando elas são confrontadas entre fazer o que a palavra manda e permanecer no comodismo, permanecer na tradição, permanecer naquilo que elas estão acostumadas na sua vida, elas querem que Jesus abra uma exceção para elas. Então você não ama a Deus de todo o teu coração. Porque amar a Deus de todo o coração é literalmente você falar pula do avião, você pula porque você confia nele. O que vai acontecer? Não sei, mas ele mandou pular, você pula. Eu não estou falando de profecia falsa, não estou falando de teologia enganosa, estou falando de Deus. A verdade sem máscara, sem maquiagem da palavra. Então a gente ama a Deus de todo o coração. Por que eu prego a palavra? Porque eu amo a Deus. Por que eu estou fazendo essa transmissão aqui hoje? Porque eu amo a Deus. Então tudo eu faço porque eu amo a Deus, eu amo o Senhor. E se eu amo o Senhor, eu aprendo a amar aquilo que Ele é. E o que Deus é? Santo. E as pessoas falam que amam muito a Deus, mas elas desprezam a santidade de Deus o tempo todo. Porque é tudo que Deus fala que é santidade na Bíblia, não precisa. Acabou. Joga fora. Então que amor é esse que você tem a Deus? Você não tem um amor de Deus em você por Deus, você tem um amor gospel. O conceito aquele conceito filosófico, florido, né? Com aquela musiquinha romântica de fundo, com aquela luz de redevô de igreja preta apagada, as luzes para ficar a ambientação gostosa. É isso que você tem no seu coração, amor gospel. Você não tem o verdadeiro amor de Deus, não. Porque João 5, verso 3 fala: nisso consiste o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos não são pesados. Então, se eu tenho o amor de Deus em mim, o amor dele me leva a obedecê-lo. Porque para isso eu fui criado, para a glória dele. E como que eu glorifico ele? Quando eu gero fruto. Sou discípulo de Yeshua, ou seja, eu ando nas pisaduras do filho dele, pela fé, obedecendo a palavra. Então a real motivação de se guardar a lei de qualquer mandamento, Yeshua resumiu, e Paulo também resumiu, ou seja, ele está falando assim, ó, não aprendam, não se preocupe com tudo que a Bíblia fala, apenas amem. Não é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo o seguinte: qualquer coisa que vocês tiverem que fazer em relação à obediência que Deus pede, façam por amor. Primeiro a Deus. E segundo ao próximo, que é uma citação direta de Levítico 19, verso 18, a parte B. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, por que eu guardo? Porque eu amo a Deus. Por que eu guardo? Porque eu amo o meu próximo. Ah, mas o que você está guardando limita ele. Não limita. O que eu estou guardando, que afronta o meu irmão, é por amor. Sabe por quê? Porque está mostrando para ele que o caminho que ele está seguindo é errado. Então ele está tendo a chance de pensar que existe uma outra postura de vida para se converter e ser salvo. Então quando você traz confronto com aquilo que você faz de certo na palavra, não é falta de amor, é amor. Porque você está dizendo para as pessoas, com a sua atitude, com a sua vida, com o seu estilo de fé, que esse caminho que elas estão trilhando as levará à condenação, ainda que elas pensem o contrário. Então a gente tem que lutar pela obediência. Mas eu não sou o santarrão, eu não sou o melhorzão do que todo mundo, porque eu obedeço. Outro dia eu falei, até no culto de Ravdalá, é Deus que me santifica. Então quando eu, pela fé em Yeshua, obedeço a palavra, Ele, Deus, através do seu Espírito, me santifica. Então eu não sou melhor do que ninguém nunca, porque se Ele não me santificar, as minhas atitudes não valem de nada. Ele só me santifica se eu faço por fé nele. Se é por fé, não é por vanglória. É por confiança, é por amor, é por entrega a ele. E aí ele me recompensa com santificação. Aí você entende agora o contexto de Paulo? Sobre governante, sobre amor, sobre embate? Quer dizer, gente, eu estou dando instruções aqui para você. Tudo que vocês têm que fazer é por amor. Façam por amor. Que se vocês amarem, vocês vão conseguir lidar com as dificuldades que isso apresenta. E é a mesma coisa que Yeshua está dizendo. Então os mandamentos foram anulados? Não, eles foram plenificados. Verso 11 a 14. E digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono,
Porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Porém, revesti-vos do Senhor Yeshua, o Messias, e não tenhais cuidado da carne e suas concupiscências. Que palavra sensacional de Paulo isso aqui. E eu acho interessante nisso. Eu digo isso conhecendo o tempo. Gente, ele achava mesmo que Yeshua ia voltar no tempo dele. Isso aqui é fé. E hoje a gente vai ver algumas pessoas falando assim, olha, eu acho que ele não volta ainda não. Vamos esperar. Não precisa ter tanta pressa. Tem que acontecer muita coisa. Amados, o mundo é muito grande. Enquanto eu estou vendo essa transmissão aqui com vocês, aí no chat, sabe-se Deus o que está acontecendo do outro lado do mundo nesse exato minuto. Pode estar se cumprindo um montão de coisa que está faltando acontecer assim, ó. No estalar de dedos. Mas deixa eu fazer maiores comentários sobre isso aqui. Essas palavras de Paulo talvez sejam as mais necessárias para a igreja atual. Pois ao contrário do incentivo que ele fez para que todos parem de perder tempo em disputas inúteis, abandonem o pecado e prazeres desta vida, copiando ao Senhor Yeshua em fé e obediência, hoje o que a maioria dos crentes quer é aproveitar a vida com a bênção de Deus, ao se autoafirmarem amados, apesar do comodismo com o pecado. Irmão, essa palavra de Paulo aqui ela é um soco no estômago da igreja com I minúsculo de hoje. Porque Paulo está dizendo o seguinte, olha, a salvação está perto. Vamos parar de brincar na fé, vamos acordar para as coisas sérias de Deus. Vamos parar de rixa, vamos parar de picuinha, vamos parar de se preocupar com... porque é só festa o tempo inteiro, é só comemoração o tempo inteiro. Aqui, Yeshua está voltando. Vamos parar com as nossas desonestidades, vamos parar com as nossas divisões, vamos parar de ter inveja uns dos outros. E ele termina dizendo o quê? Vamos parar de querer satisfazer o desejo da nossa carne, porque esse não é o foco, Yeshua está voltando. E isso ele falou há 2000 anos atrás, praticamente. E os sinais da volta de Yeshua estão muito mais claros hoje. É evidente. Mas o que a gente está vendo a igreja buscar aqui? A gente está vendo a maioria das pessoas pensar uma forma de ser feliz. Uma forma de tocar o coração de Deus para que Deus dê para elas aquilo que elas querem, porque elas querem ser felizes aqui com a bênção de Deus. E elas querem, apesar de elas estarem no pecado, apesar de elas estarem erradas, elas querem ouvir que Deus as ama assim mesmo. Não importa o seu pecado, Deus as ama demais, não importa o quão falha elas sejam. Deus as ama assim mesmo, apesar de tudo aquilo que elas estão fazendo. Amigo, amiga, se você está me ouvindo, preste bastante atenção no que eu vou te falar. O amor de Deus é maior do que o nosso pecado? Porque a cruz é a cura do nosso pecado. Agora, se eu achar que o amor de Deus é maior que o meu pecado no sentido de que Deus tolera o meu pecado em nome do sentimento que Ele tem por mim, então eu não entendi o que é cruz. Porque a cruz quebra os grilhões das minhas escravidões, de tudo aquilo que eu faço de errado. Deus me ama tanto que Ele deu cura, solução, libertação para tudo que me oprime e me faz errar. Agora, se eu vivo no erro, achando que o sentimento que Deus tem por mim é capaz de fazer com que Ele ignore o que eu estou fazendo de errado, mesmo eu tendo consciência desse erro, o dia do juízo vai ser um prato quente para minha pessoa, porque eu estou mais ou menos lascado. Porque eu conscientemente estou rejeitando o mover de Deus na minha vida, o Espírito Santo, que me deu força para mudar, para continuar agarrado no pecado, em nome de um sentimento que eu acho que Deus tem por mim. Entende o que eu estou querendo dizer? E é isso aí que as igrejas, muitas, estão prometendo. Uma forma de ser feliz, uma forma de alcançar aquilo que se busca. E eu, como pastor, eu como crente, eu oro muito a Deus por coisas que eu preciso. Eu oro pelas pessoas aquilo que elas precisam. Agora, o meu foco é principalmente ensiná-las a salvação. Porque nem tudo a gente vai ter nessa terra, nem tudo a gente vai conquistar. Tem gente que vai conquistar tudo e mais um pouco, tem gente que vai conquistar quase nada e menos ainda.
Agora, para um e para outro extremo, Yeshua é salvação. E a gente está vivendo numa geração, ao menos no Brasil, pelo que tem se visto, onde a maioria das pessoas está preocupada com isso. O amor gospel. Deus me ama. Deus não vê o meu pecado. Deus sabe que eu sou falho, mas eu tenho outras qualidades, eu tenho os outros atributos. Então esse aqui Deus tolera. Amigo, pelo amor de Deus, se você tem consciência, se você só tem consciência que o Espírito Santo te deu ela, porque ele nos convencerá do pecado, do juízo e da justiça. Ou seja, se você entende que o que você faz é pecado, se você sabe que é pecado, se você sente que é errado, não é porque você é... Não existe essa balança de equilíbrio. É porque o Espírito Santo mostrou no teu coração isso é errado. E se ele mostrou que está errado, agora ele quer que você abandone isso. Se esforce por isso. Porque o poder de convencimento ele já te deu. Ele também já te deu a força de mudar. Mas aí você cai nesse engano. Não, mas aí, né, de 10 coisas, o meu erro, 10 eu acerto. Ué, como é que funciona isso? Lá em Ezequiel 18 fala sobre isso. Se o justo, confiando na sua justiça, passar a errar, eu não me lembrarei de nenhuma das suas justiças naquele dia. Nós erramos, nós pecamos. Temos dias ruins. Agora, nós temos que parar de planejar o mal que conhecemos e deixar com que o pecado na nossa vida seja um acidente de percurso por situações inusitadas que nos pegaram de surpresa. Entendeu o que eu quis dizer? Então, cuidado com o comodismo no pecado. Você está acomodado no pecado, você está acomodado no erro, você sabe que é errado, você está ali, sabe, e você não se importa. Como assim você não se importa? Não, porque Deus me ama acima disso. Se você for para a cruz para ser liberto disso, você entendeu que Deus te ama acima disso. Agora, se você usar a cruz como desculpa para continuar nisso que Deus, tá nem aí, o amor de Deus você não tem em você. Porque também no capítulo 2 de 1 João, o apóstolo diz que ninguém nos engane, aquele que pratica o pecado é do diabo e quem pratica a justiça é de Deus. Então, quanto mais eu aprendo a palavra, mais eu tenho que crescer, mais eu tenho que evoluir. E esse negócio de resumir, tudo é amor, mas o que é amor? Então, é amor? Eu aprendo que não mentir é amor, eu aprendo que ser honesto é amor, eu aprendo que não falar mal dos outros é amor, eu aprendo que reverenciar a Deus no dia santo dele é amor, eu aprendo que entender que só ele é Deus e proclamar isso é amor, eu entendo que não ter idolatria é amor, eu entendo que não remover a cerca do meu vizinho é amor, eu entendo que não deixar com que ninguém fale mal de Deus perto de mim é amor. Então o amor de Deus envolve instaurar a sua verdade. E é por isso que eu li aquele texto quando Yeshua fala que ele veio trazer a espada, porque a verdade traz confusão. Você não vai ser o brigão, o polêmico, você vai ser aquele que com amor traz verdade. E quem não quiser a luz de Deus vai dar choque, tem que dar choque. Agora, você está cercado de gente cheia de treva, e eles te amam, te abraçam, nossa, ele é tão bonzinho, mas não se sente incomodado perto de você, né? Você é muito querido ali, e porque você respeita, não fala nada, tá tudo errado, você não entendeu nada de amor. Você é uma luz apagada, você é um sal que não salga, que não faz diferença. Sabe quando você pega uma comida com muito sal, você faz até assim, Esse é o nosso papel. A gente tem que trazer uma diferença assim que vai dar um irkit inicial nas pessoas. Mas depois, com a convivência, com a sabedoria que Deus vai ministrando na nossa boca, porque Ele prometeu que o Espírito Santo falaria por nós nesses momentos, a pessoa vai ver que, na verdade, não é que a comida está salgada, é porque ela nunca tinha comido a comida temperada. Ela estava enganada só com o sabor natural das coisas. E aí o sal vai trazendo aquele a mais para ela. Entendeu o que eu quero dizer? Então, irmãos, vamos despertar. Vamos despertar enquanto é tempo. Paulo ele diz, desperta. E eu estou conclamando vocês, vamos despertar, porque a volta de Yeshua está próxima. E é hora da gente ser crente. Crente com C maiúsculo mesmo, sabe? Crente de verdade. Porque se a gente for seguir o rumo
muitas igrejas estão seguindo, não são todas, mas muitas estão seguindo, principalmente as mais populares, vai dar ruim para a gente no dia do juízo. E a gente tem que se revestir de Yeshua. E Yeshua foi obediente. Yeshua, ele teve muita fé quando ele veio aqui. A gente tem que copiar ele. E eu quero ler Isaías 61, verso 10, porque é o texto que Paulo está se referindo. Porque olha só qual é a obra que o nosso Pai Celestial quer fazer na nossa vida. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Tá vendo? Então, obediência gera alegria, porque você tem que entender a linguagem profética. Porque a veste branca, eu tô até de camisa branca aqui hoje, coincidentemente, né? Não pensa numa roupa literal. Quando você tem uma vida de obediência pela fé aos mandamentos de Deus, amando a Deus acima de tudo e amando ao próximo, o fruto das suas ações são vestes de justiça, ou seja, Deus resplandece a glória dele em você. Então as pessoas veem em você uma vestimenta de salvação, ou seja, aquilo que fazemos mostra para as pessoas a vida eterna. É isso. Então, quanto mais nós fizermos as coisas da forma certa, por amor a Deus, pela fé no Filho dele, a luz de Deus resplandecerá. Então as pessoas não apenas vão ouvir da nossa boca o que é salvação, elas vão ver salvação, entende? E o ser humano ele precisa de ver salvação, porque falar todo mundo fala. Toda religião prega a sua salvação. Até o ateu tem a sua salvação. Não creio em nada, vai morrer e vai virar terra. Mas não é falar, a gente tem que mostrar. Tem como você pegar um retrato de Deus e mostrar para alguém? Aqui é Deus aqui, ó. Vou fazer uma vídeo chamada com um anjo aqui para você ver. Não tem como fazer isso. Aí fica os bobos aí caçando anjo, passando em vídeo do YouTube. Pelo amor de Deus. Não é isso. Como que você mostra a Deus para as pessoas? Como que você mostra a salvação? Com a sua vida. Aonde você chega vai causar um impacto. Por quê? Porque Deus te revestiu com veste de salvação e você é uma pessoa alegre por ter o Senhor. Luta todo mundo passa, todo mundo tem momentos de aflição na vida, é lógico. Mas você tem momentos, você não é uma pessoa depressiva. Se você é uma pessoa depressiva, você não está revestido de justiça. E por que você não está revestido de justiça, de salvação? Porque você não faz aquilo que deveria fazer. Você está vivendo o amor gospel. Deus te ama demais, você está querendo sempre receber ali um afago, um adorno, um carinho, mas mudar que é bom, não. Então decida, viu? Qual é o amor que você quer na sua vida, qual é o amor que você quer seguir. O amor de Deus ou esse amor mequetrefe que os outros estão oferecendo aí. E esta foi a nossa aula de hoje de Romanos capítulo 13. Amém?